Fala pessoal, fazia um tempo que eu não aparecia por aqui e como a ideia é deixar parte da minha vida gravada para no futuro eu olhar para trás e ver como tudo mudou, eu decidi começar a mostrar um pouco mais da minha vida atualmente como médico recém-formado, na preparação para as provas de residência e tentando conciliar a vida com isso. Tanto questão do trabalho, estudos, relacionamento, treino, leitura, lazer. Queria deixar um pouco mais registrado para no futuro, tanto eu quanto as pessoas que vão vir depois de mim assistir isso. Inclusive, em especial, espero que um dia meus filhos assistam isso e tenham algum orgulho do que o pai conquistou. Esse último mês que passou foi muito bom como um recém-formado. Eu consegui trabalhar bastante, mas, acima de tudo, eu consegui criar a confiança e a clareza mental necessária para dar condutas cada vez mais assertivas nos meus casos. Quem está formando agora ou vai formar logo deve entender quando eu falo sobre aquela ansiedade que temos quando saímos de 2 anos de internato supervisionado para estarmos sozinhos em um plantão onde vidas dependem dessas nossas condutas. E eu acredito que a prática em si é a melhor coisa para perder esse medo. Justamente por isso que eu, mesmo formado, sigo acompanhando no hospital que eu trabalho um médico mais experiente, justamente para aprender o que apenas os anos de prática ensinaram. E também não vou esquecer de falar que estudar ajuda muito e é, claro, indispensável, mas muitas vezes nós temos a informação, porém a gente não sabe organizar elas na prática. E quem já passou ou está passando por essa fase de adaptação pode concordar comigo que não existe nada melhor do que estar cada vez mais seguro, cada vez mais confiante nas condutas que a gente dá. Agora falando um pouco sobre a preparação para a residência, qualquer um que começou a se preparar já vai perceber que estudar para a vida é completamente diferente de tu estudar para uma prova. Tanto é justamente por isso que tem gente que vai super bem nas provas, mas na vida real não se sai tão bem. Você pode saber todo o manejo de um quadro específico, mas se você não saber ler e interpretar uma questão, a chance de você errar é muito alta. E não é nem saber ler e interpretar, é às vezes estar descansado o suficiente para ler com calma e interpretar da maneira correta. Justamente por isso que eu sempre gostei de estudar por flashcards, porque me instiga a pensar na resposta, não apenas absorver o conteúdo lendo ele. Mas além disso, também eu tenho focado cada vez mais em fazer questões. Afinal, você só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Você só aprende a fazer uma prova fazendo questões. E como em qualquer área, quanto mais você faz, melhor você fica. O único detalhe é que eu quero fazer residência médica. A banca responsável pela prova é a AMP do Paraná, conhecida particularmente por ser uma prova difícil. Porém, não cabe a mim reclamar, apenas estudar e tentar conseguir fazer o meu melhor no dia da prova. Uma parte muito importante de estar estudando para as provas e trabalhando envolve justamente a manutenção da saúde, tanto física quanto mental. É justamente por isso que eu tenho tentado manter pelo menos uns 3 treinos de musculação na semana. Se eu pudesse, eu treinaria bem mais, mas eu acredito que no cenário atual eu devo priorizar outras coisas. Mas é claro, sem deixar de dar devida atenção para o meu corpo. Tenho gostado muito de seguir a ideia do low volume, fazer poucas séries, poucas repetições, mas com uma carga consideravelmente maior. Eu vim de uma fase de perda de peso intencional, onde eu saí de 92 quilos com 21% de gordura para 77 quilos com um pouco menos que 10% de gordura agora. E justamente seguindo essa ideia do low volume, eu consegui manter a força mesmo treinando menos vezes na semana e não seguindo uma dieta totalmente regrada ultimamente. Eu acho que é essencial para a gente cuidar do corpo, porque mesmo com tantas coisas acontecendo, nosso corpo é justamente a máquina, a ferramenta que vai nos permitir fazer todo o resto. Recentemente eu terminei de ler um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, que é A Consolação da Filosofia de Boécio. Esse livro me fez ver Deus e a ordem do universo de uma maneira muito mais profunda, e isso acabou me tornando muito mais próximo com a minha fé. E algumas frases desse livro me marcaram muito. Inclusive, na primeira página, o autor já abre com a seguinte frase: no cárcere à beira da morte, o autor expõe os motivos da sua aflição. A filosofia aparece como uma dama de porte majestoso,
e apresenta-se ao autor como uma fécunda solução, pois faz com que ele reconheça que a origem de todo mal está no esquecimento do verdadeiro sentido da vida, que é o de retornar para Deus. E o autor encerra o livro com uma das melhores última página de todos os livros que eu já li na minha vida. A última página é a seguinte: assim, não é nem um pouco vã a esperança que o homem deposita em Deus. Tampouco são inúteis as nossas orações. Se elas brotam de um coração reto, elas não deixam de ser eficazes. Portanto, afastai-vos dos vícios, cultivai as virtudes, elevai vossos corações para a mais firme esperança e dirigis ao céu as vossas mais humildes orações. Se não queres iludir a si mesmo, tomai a honestidade e a honra como vossa lei suprema, pois tudo o que fazeis está sob o olhar de um juiz que tudo vê. Entre essas duas frases, o autor expressa de uma maneira tão incrível as suas dúvidas quanto a sua própria fé sobre Deus, sobre um plano maior das coisas. E ao longo do livro ele vai obtendo respostas e reflexões tão singulares e verdadeiras que, com certeza, se você ler esse livro, isso também vai te aproximar mais da tua fé e, de uma maneira bem sucinta, vai te tornar um cristão melhor. Afinal, no dia a dia é fácil a gente pensar como Deus deixa coisas ruins acontecerem com pessoas boas e coisas boas acontecerem para pessoas ruins. E o autor explora essa dúvida muito bem no livro. E é uma pergunta um pouco difícil que geralmente a gente não consegue responder por conta própria. Então, se em algum momento você já se perguntou isso, eu recomendo muito que você leia esse livro. Bom, e entre tantas reflexões, eu queria compartilhar uma que eu tive essa semana também. Eu ouvi uma frase em inglês que era If there's no input, there's no output. Que basicamente significa, se nada entra, nada sai. Como eu falei antes, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me preparo, mais assertivo ficam as minhas condutas falando como médico. E isso vale para muitas coisas além da medicina. Como eu citei agora há pouco, o tipo de livros que você lê soma no seu conhecimento. O tipo de interações que você tem, o tipo de pessoas que você convive, tudo isso soma. E o que eu quero dizer com isso tudo é: absorva conhecimento, consuma conteúdo, vá atrás de aprendizado. Porque, como eu disse, se nada entra, nada sai. Então, a tendência é que quanto mais conteúdo entre, melhor seja a qualidade do produto final que você entrega, tanto na medicina quanto outras áreas de atuação. Isso eu acho que é quase um conceito universal sobre produtividade. Bom, basicamente esse foi um resumo dos meus últimos dias. Muito trabalho, alguns desafios, muitas bênçãos, estudo, leitura, treinos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa forma de conteúdo. Como eu disse aqui no primeiro vídeo que eu gravei, a ideia não é apenas consumir conteúdo nesse mundo tão cheio, mas também produzir algo que seja único e pessoal. Eu espero que de alguma forma o que eu compartilhei aqui faça sentido para você. Obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima.